os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Amém? Amém ou não? Olha para mim agora. Pode fechar sua Bíblia por alguns instantes. O tema para essa palavra vai nos identificar bastante nessa noite. E o tema para ela é: fale menos e vença mais. Eu quero ouvir um amém. Vou repetir: fale menos e vença mais. Não, você pode fazer melhor. Fale menos e vença mais. Eu não sei porque que esse amém foi tão tímido. Será que é porque você não quer parar de falar mais do que deveria? Porque, querido, alguém que não controla a sua boca traz ruína para si mesmo. E há guerras que nós venceremos de boca fechada. Vamos lá, pessoal, se assenta aí. Eu quero que todo mundo levante a cabeça, olhe para mim, que você está aqui de corpo presente, mas o espírito deve estar em outro lugar. Há batalhas que você vai vencer de boca fechada. Isso significa que abrir sua boca, em certas ocasiões, resultará em derrota. Quantas lutas você não perdeu porque falou quando não deveria? Quantos momentos você não tropeçou porque não segurou sua boca? Você deve conhecer a quantidade de momentos que você perdeu porque falou quando deveria ficar calado. Alguns momentos, sim, abrir a boca vai ser totalmente necessário, querido. Deus nos deu boca para que a gente possa falar, mas falar certo. Falar o que de fato convém. Só que há momentos que você tem que entender que a sua luta será feita no silêncio. Repita isso comigo: há momentos que a minha luta será feita no silêncio. O que significa esse silêncio? Esse silêncio é muito mais do que você não pronunciar palavras. Mais para frente eu vou dizer o que ele significa. Porque ficar em silêncio, como Deus disse aqui para o seu povo no texto, acalmai-vos e calai-vos, não era apenas a ausência de pronúncia de palavras. Contra quem você deve abrir a sua boca, irmão? Você consegue entender contra quem você tem que abrir a sua boca? São contra seres espirituais que você deve abrir a sua boca. Você nunca deve estar com a sua boca fechada quando se trata de lutas nas regiões celestiais. Porque contra seres espirituais você precisa ir na autoridade e no poder no nome de Jesus. Você tem que abrir a sua boca. Mas há momentos que você vai ter que se calar. Não contra seres espirituais. Porque muitas vezes você quer fazer luta contra homens. E a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há momentos em que você estava por um fio para vencer aquela peleja, que você deveria ter aguentado um pouco mais. Pastor, contra quem então eu tenho que me manter em silêncio? Contra esse aí que está ao seu lado, em muitas ocasiões. Porque a nossa batalha, querido, muitas vezes
ela está acontecendo no nosso meio. E deveríamos aprender a ficar um pouco mais calados, para que Deus nos justificasse. Só que ao abrirmos a nossa boca, por acharmos que estamos batalhando contra o outro, acabamos perdendo o que Deus poderia fazer. Você, querido, não vai vencer o diabo calado, mas você pode vencer o homem, em alguns momentos, com a sua boca fechada. Nunca, escute o que eu vou te dizer, nunca cerre a sua boca quando você estiver lutando contra o diabo. Sempre fale. No deserto, Jesus usou o que para vencer o diabo? A palavra. Ele não se calou lá. A mesma coisa serve para nós. Porém, houve um momento que Jesus venceu calado. Alguém sabe me dizer que momento foi esse? E ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e não abriu a sua boca. Contra o diabo, lá no deserto, Jesus usou palavras, ele abriu a sua boca e falou com o diabo. Mas quando ele estava na cruz, sendo afrontado, injuriado, difamado, contra aquelas pessoas, ele não abriu a sua boca. Querido, a vitória de Jesus, preste atenção, não se concretizou enquanto ele andava sobre a terra falando. A vitória de Jesus se concretizou quando na cruz ele não quis abrir a sua boca. Foi lá que ele venceu. Jesus poderia ter se defendido na cruz, sim ou não? Diziam para ele assim: desce da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. Ora, salvastes a ti mesmo, salvastes aos outros, agora salva-te a ti mesmo. Jesus poderia ter se defendido ali, mas não quis se defender, porque Jesus sabia que a luta dele não era contra os homens. Ele se calou no momento em que deveria ficar calado. Quantas vezes você tenta se defender e você perde? Nós temos que entender, querido, que fazer justiça com as próprias mãos é muito fácil, mas esperar pela justiça de Deus, muitas vezes vai significar calar sua boca. Diga assim comigo: é Deus quem me justifica. Houveram apenas, querido, 4 momentos na cruz em que Jesus abriu a sua boca. Quantos momentos? Apenas em 4 momentos Jesus abriu a sua boca na cruz. A primeira foi quando ele perguntou, não está necessariamente nessa ordem, mas eu vou dizer para você quais foram as 4. Foi quando Jesus questionou por que Deus havia desamparado. Lá na cruz, pregado, ele falou: meu Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando as pessoas estavam injuriando ele, e ele se volta mais uma vez para Deus e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O terceiro momento foi quando ele se volta para um daqueles ladrões que estavam na cruz e conversa com ele, dizendo: em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o quarto e último momento foi quando ele disse: tetelestai, está consumado. Pai, está feito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perceba, querido, que nesses 4 momentos, em nenhum momento Jesus abriu a sua boca para se defender, para se justificar. Jesus teve que ficar calado para que a justiça de Deus fosse cumprida e a vitória se concretizasse. Você tem que entender que em muitos momentos da sua vida a vitória vai vir com o seu silêncio.
com a sua boca fechada, porque Deus te diz: sou eu quem te justifico. Você não entendeu, irmão? Contra esse que você muitas vezes batalha, contra esse que muitas vezes você luta, Deus diz para você: fica quieto, porque quem te justifica sou eu. Então, querido, há batalhas que para nós vai exigir muita sabedoria. E essa sabedoria virá em alguns momentos na forma de silêncio. E repito, silêncio é muito mais do que ficar calado. Pergunte para mim: pastor, o que significa silêncio? Pergunte para mim: pastor, o que significa silêncio? Significa vencer através de outro. Pastor, não entendi nada. Vou te explicar. Silêncio muitas vezes significa vencer através de outro. Que outro é este? Aquele que te justifica. Porque quando você escolhe fechar a sua boca, Deus escolhe falar no seu lugar. Quando você se cala para Deus falar, a vitória virá. Quantos aqui estão esperando a vitória? Alguns aqui estão esperando a glória. Você está esperando a vitória, José? Mas entenda que a sua vitória não virá na sua justiça, mas na justiça de Deus. Pastor, mas eu tenho razão. Mas nem sempre a sua razão te dará a vitória. Jesus, ele tinha toda a razão do mundo. Ele não precisava estar na cruz, mas ele estava lá. Jesus tinha toda a razão, mas mesmo assim teve que ir calado para a cruz, para que a justiça de Deus se cumprisse e a vitória fosse dada. Ele tinha razão, mas ficou quietinho. Sabe, nós vivemos num tempo onde as palavras estão se multiplicando e a ira do homem está tentando estabelecer a sua própria justiça. Sim ou não? Querido, eu acho que nunca se falou tanto na vida quanto nesses últimos tempos. Eu acho que os homens de alguns anos atrás falavam menos do que se fala hoje. As mulheres, então, o que se diga. Nunca se falou tanto, querido. E na abundância de palavras não faltam transgressões. E quanto mais se fala, mais o homem tenta se justificar e se defender. E quanto mais o homem fala, mais ele tropeça no seu falar. Nós temos que nos lembrar que Tiago disse, capítulo 1, verso 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quanto mais você falar, menos da justiça de Deus vai operar na sua vida. Porque quanto mais você fala, mais você tropeça. Sim ou não? Muitas vezes a sua ira se manifesta como, irmão? É batendo em alguém primeiramente? É? Não, é em palavras. Primariamente a sua ira se manifesta em palavras. Depois parte para a agressão, né? Em alguns casos. Mas aqui diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então fique calado, amém? Paulo disse em Efésios 4, verso 26, isso aqui: irai-vos e não pequeis. E no verso 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Olha só, o que a ira produz primeiramente? Palavras que causam destruição. Mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Pastor, mas eu tenho razão. Eu tenho que te dizer, você não ganha porque você tem razão. Você ganha quando transmite graça aos que te ouvem. Foi o que ele disse aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Quantas vezes na sua razão você não fez mal para alguém e falou que não deveria? E destruiu alguma coisa dentro da pessoa. Aí você acha que ganhou. Você não ganhou. Você ganha quando as suas palavras transmitem graça para aqueles que te ouvem.
palavras de favor. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar calado se eu estiver na minha razão. Então você vai continuar perdendo muito de suas batalhas. Simples assim. Eu tenho que falar, pastor, eu estou na minha razão. Então você precisa de mais sabedoria do que imagina, porque é o tolo que dá voz a todas as suas emoções. Se tudo que você sente você tem que falar, então você está agindo como um tolo. Não, pastor, eu não sei segurar, eu falo mesmo. Você está agindo como um tolo e é por isso que você está perdendo até hoje. Olha o que Provérbios, querido. Antes de eu ler isso aqui, você pode falar assim, pastor, você está me ofendendo, falando desse jeito. Eu quero te dizer, querido, que eu não estou te ofendendo, porque até mesmo o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Provérbios 17, 28 diz isso: até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar a sua boca fechada. Imagina você, irmão, se o tolo por ficar calado se tem por sábio, imagina eu e você. E se ele dominar a língua, parecerá até que é inteligente. É o que Provérbios diz. Mas nós queremos dar voz à nossa inteligência e à nossa razão, e quando poderíamos passar por sábios, acabamos nos tornando tolos. E quando poderíamos conquistar alguém, vencer alguém, não por argumentos, mas por deixar Deus operar a sua palavra na vida da pessoa, acabamos perdendo. O apóstolo Luiz Hermínio sempre diz, né, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, tem momento que a gente tem que deixar a nossa razão de lado, para que a justiça de Deus fale no nosso lugar. Amém? Eu sempre disse para as pessoas, você quer conhecer alguém? Deixe com que ela fale. Na maioria das vezes a boca o entregará. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua boca, porque às vezes você está lutando com coisas erradas e a vitória está aqui, ó, como a derrota está aqui. O poder da vida e da morte está nos lábios, e aquele que ama do seu fruto a comerá. E às vezes você está fazendo uma peleja que não deveria, gastando forças que não deveria, e você não está percebendo que a sua própria boca que está minando as suas forças. Então seja alguém que fala menos, para que você vença mais. Irmão, deixa eu te falar um segredo a respeito de pessoas que falam menos. Elas são enigmáticas. Pessoas que falam menos, elas são mais interessantes. E pode não parecer, em alguns casos, elas são até mais confiantes. Pessoas que falam demais, desconfie delas. Porque quem fala demais, vai falar o que não deve. Então é preferível você, muitas vezes, estar perto de pessoas que falam menos, mas vai falar o que é preciso, do que quem fala demais e acaba pecando. Porque a palavra, ela nos adverte a respeito da boca que fala demais. Provérbios 10, 19 diz isso aqui, ó: quem fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Cuidado se você está na companhia de quem fala demais, e cuidado se você é alguém que fala demais, porque no muito falar não falta transgressão. E aí, querido, como que você vai vencer a sua guerra cometendo pecado? Porque aqui diz, quem fala demais, o pecado está presente. Você quer vencer suas batalhas? Você não vai vencer ela pecando. E o que significa pecar aqui? Significa falar mais do que deveria.
Querido, ofensa é pecado, calúnia é pecado, difamação é pecado, injúria é pecado, mentira é pecado, e todas essas coisas provêm da onde? Da boca, das palavras. E quanto mais você fala, mais risco você tem de cair nessas coisas. E como você quer vencer as suas batalhas? Falando que não deveria. Não há um só de nós aqui que não faça suas próprias guerras de narrativas. Queremos sempre vencer na base das palavras. Você não precisa de uma espada nas mãos para combater contra essa pessoa, basta você ter uma língua afiada para poder feri-la. Maneje bem, querido, a sua boca e a sua língua. Porque quando você fere alguém, você acha que ganhou dela. Não, você está perdendo essa guerra. Como que nós podemos vencer se a nossa boca está falando mal? Ou como deixar Deus te justificar se você se compromete com aquilo que você mesmo fala? Ora, se eu quero produzir a minha justiça, a justiça de Deus não pode operar por mim. Pastor, mas eu fui caluniado, eu vou lá tirar satisfação. Irmão, se você quiser, depois eu posso até pôr a mão na sua cabeça e orar com autoridade sobre a sua vida em relação ao que eu vou dizer aqui agora, porque eu tenho autoridade para te dizer o que eu vou te dizer, sem medo de errar. Me ofenderam, pastor, eu tenho o direito de ir lá tirar satisfação. Você não tem direito nenhum, o seu direito é ficar calado, o seu direito é deixar Deus justificar você. Que dia que você me viu, porque caluniado eu sou mais do que qualquer um de vocês, e que dia vocês me viram ir atrás de alguém para tirar satisfação? Porque eu prefiro deixar Deus me justificar, do que usar os meus próprios argumentos para me justificar. Eu uso argumentos contra minha esposa, mas aí é algo entre eu e ela. Mas que dia que eu saí atrás de alguém para falar, fiquei sabendo que você está falando que eu roubo a igreja, porque tem gente que fala que eu roubo a igreja. Que dia que eu fui atrás de alguém para falar, fiquei sabendo que você fala que eu sou gay. Irmão, até hoje falam que eu sou gay. Nunca fui atrás de ninguém, sabe por quê? Porque é Deus quem me justifica. Mas você, porque acha que tem razão, vai tentar lutar contra o outro, batalhar contra o outro, e aí você usa de palavras para poder ferir o outro, e você poderia conquistar aquele outro no seu silêncio. Quando alguém ataca você e você ataca de volta, aquela pessoa, ela reconhece o que você está fazendo como ofensa. Mas quando alguém te ataca e você se cala, ela vai reconhecer em você aquilo que não há nela. Pastor, não reconhece não. Se a pessoa não reconhecer, o problema é dela, ela vai continuar perdendo. O importante é que você comece a ganhar. O importante é que você comece a vencer. O importante é que Deus comece a justificar você. Deixa eu voltar aqui para o texto, porque a instrução que Moisés deu ao povo carregava a vitória que aquele povo precisava. A vitória naquele momento não dependia da força. Irmão, aquele povo naquele momento não ia vencer na base da força, nem na base da razão, mas era na base da tranquilidade e do silêncio. O que Moisés falou para eles? Acalmai-vos e calai-vos. Aquele povo não tinha condição natural de vencer aquela guerra. Por isso, querido, a sabedoria é o maior prêmio que você pode conquistar. E Salomão falou isso.
Se tem uma coisa que você pode conquistar e será a sua maior coroa, o seu maior prêmio, é a sabedoria. Empenha-te em alcançá-la, e ela será uma coroa adornada na sua cabeça. Por isso o maior prêmio que nós podemos alcançar é a sabedoria, porque ela servirá para mim e para você como serviu aqui em Moisés para aquele povo. Aquele povo dependia de uma instrução para vencer aquele momento. Quando você alcança a sabedoria, sabe o que ela vai ser para você? Instrutiva. E a sabedoria, de forma instrutiva, vai te dizer a hora certa de falar e a hora certa de ficar calado. E quando falamos demais, nos passamos por tolos. Busque sabedoria, e você vai ser instruído quando você tem que abrir a boca e quando você tem que ficar calado. Quem entendeu, diga amém. Eu não estou dizendo que Deus pede para você ser mudo, mas para que você entenda que quando é Ele quem te justifica, essa justiça pode não vir por meio daquilo que você fala, mas por meio do seu silêncio. Ora, Deus nos deu uma boca, e nós temos que usá-la. Só que Deus quer que você entenda que quando você tem que ficar calado, não vai adiantar você falar, porque quem vai te justificar é o seu silêncio e não as suas palavras. Agora, querido, vamos entender a situação que esse povo estava. Israel havia saído do Egito, e o exército de Faraó estava perseguindo eles. Eles viraram para trás e viram aquele exército na cola deles. O texto diz que eles clamaram a Deus e reclamaram com Moisés. Olha que loucura isso. Clamaram a Deus e reclamaram com Moisés, uma coisa seguida da outra. Ora, Moisés obviamente vai para Deus, ouve de Deus, vai para o povo e fala assim: galera, acalma o coraçãozinho de vocês e fica caladinho, porque vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar para vocês, e nunca mais vocês vão ver esse povo egípcio. Esse era o cenário que aquele povo estava. E sabe o que fez a diferença para eles? Seguir a instrução e se calar. Eles não precisou fazer muita coisa, só precisou dar ouvidos ao que Moisés estava dizendo: meu povo, siga a minha instrução e cala a boca. Vencer, querido, é só uma questão de seguir a instrução de Deus e fazer o que Ele está falando. Entenda que ninguém vai vencer tudo calado, mas ninguém vai vencer tudo só falando. É preciso sabedoria para cada ocasião. E note que antes de Moisés mandarem eles se calarem, ele disse para eles se acalmarem. Vou te ensinar uma coisa aqui. Se nós conseguimos nos acalmar, vamos aplacar muitas palavras desnecessárias que sairiam da nossa boca. Note que ele primeiro manda o povo se acalmar. Antes de você falar o que você acha que tem que falar, busque se acalmar. Porque se você conseguir se acalmar, você vai aplacar muitas palavras erradas que você iria dizer. Tem gente aí que faz até exercício, né? Quando ela está para explodir, ela respira. Respira fundo, respira 3 vezes fundo. Tentando buscar uma paz interior, uma tranquilidade interior, para não fazer besteira. É assim ou não é? Mas eu quero te dizer que isso, na maioria das vezes, não funciona. Você precisa de um outro negócio chamado domínio próprio. E você tem que encontrar dentro de você, que quando você quer lutar contra alguém, pelejar contra quem não deveria, você tem que encontrar esse lugar de calmaria, esse lugar onde te dá, porque querido, esse lugar de descanso, de calmaria, vai te dar, vai devolver para você a lucidez.
E com lucidez você vai usar as palavras certas no momento certo. E ao invés de ferir, de machucar, você vai causar algo bom naquela pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então, às vezes, será preciso falar menos, se nós quisermos, de fato, vencer mais. Eu sei que é difícil, querido. Na prática é muito fácil falar o que eu estou falando. Mas isso é algo que constantemente estamos sendo colocados à prova. É tão engraçado que eu falo isso aqui agora, na hora que terminar o culto e eu tiver a sós com a minha esposa, eu vou ter que colocar isso em prática. Você vai sair daqui, querido, e talvez você vai para sua casa com seu irmão, e você já vai fazer tudo errado, o contrário do que eu acabei de dizer aqui. Você está acabando de ouvir, se cala, fala menos, e aí você vai sair daqui e vai sair brigando com alguém, vai chegar em casa, vai discutir com alguém, e aí a palavra que você acabou de ouvir, parece que não te serviu de nada, e aí você vai continuar fazendo a peleja errada. Ah, pastor, mas ele me ofendeu. Não interessa quem te ofendeu. Ofenderam Jesus e ele ficou como uma ovelha muda calada diante dos seus ofensores. Aprenda a ter o caráter de Jesus, que é o que nós estamos precisando, aprender a ter o caráter de Jesus, e vamos ser assertivos nas palavras que saem da nossa boca. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Você recebe ela? Então deixa eu só salientar com você, contra o diabo, não feche a sua boca, fale contra ele, mas contra pessoas, vai sim ter momentos em que você vai ter que falar com pessoas, deixa eu frisar isso bem, porque pessoas precisam ser corrigidas, amém? Mas, e para você corrigir, você vai ter que falar em muitos momentos com elas. É por isso que você carece de sabedoria, porque quando for o momento de falar com pessoas, você vai falar com elas de maneira sábia. Mas quando for o momento de calar diante das pessoas, você vai ter que se calar. Entenda isso, eu não estou falando para você engolir tudo, goela abaixo, mas também não estou falando para você devolver ofensa com ofensa, porque aí você está pagando na mesma moeda. E como nós somos bons para pagar na mesma moeda, né, irmão? Às vezes a gente paga até numa moeda mais valiosa, né? Te feriram com 10 centavos, você quer pagar com moeda de R$1. E aí você acha que você ganhou, irmão. Você não ganhou. Você vai ter um trabalho dobrado, porque depois você vai ter que reconquistar a confiança daquela pessoa. E aí você vai ter questões consigo mesmo que você vai ter que resolver. E aí você só vai prolongando as vitórias que você já poderia estar vivendo e ainda não está vivendo. A Bíblia diz assim, eu termino com isso: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios do falar dolosamente. Cuidado com a sua boca, se você realmente quer ver dias felizes, não apenas para si, mas para esse aí que está ao seu lado, que caminha com você, que convive com você, que dorme ao seu lado, que acorda ao seu lado, que talvez vai morrer ao seu lado. Quer viver dias felizes? Cuide bem das suas palavras, peça sabedoria a Deus. Se você carece dela, peça sabedoria a Deus. Fala: Deus, já pisei demais na bola com as minhas palavras, me ensina a policiá-las. O salmista diz assim: põe guarda a minha boca, as minhas palavras. Nós estamos precisando de alguém para guardar as nossas palavras, e nós já temos Ele habitando no nosso interior. Amém? Fica de pé no seu lugar.